Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal, nação antiga como é rica em histórias, mitos e lendas. Algumas delas, por exemplo, a fabulosa lenda do Milagre das Rosas com a rainha Dona Isabel, ou ainda o mito do regresso do rei Dom Sebastião numa manhã de nevoeiro esse que atrapalharia as operações de um outro mito ou lenda português, o novo aeroporto de Lisboa. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo, de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, democracia a saldo. Já o aeroporto fica mais caro. Mas olhemos então para aquilo que foi o novo relatório e as novas conclusões. A Comissão Técnica Independente então concluiu este novo relatório. Tem novas conclusões que são derivadas de novas opções que derivam e são fruto de novas localizações que aumentaram as confusões. A grande pergunta que nós temos que fazer realmente é se vale a pena estar a perder tempo em algo que provavelmente não irá mudar nada a economia e o futuro de Portugal. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio. Antes de mais, queria agradecer a todos vocês porque estivemos fora do ar durante os últimos 3 dias da semana passada, portanto, quarta, quinta e sexta, devido a uma alteração na grelha de programas, mas estamos aqui ainda antes de irmos para um período merecido, acho eu, de férias, esta semana com mais uma série de conversas e conversas que nós achamos que são de facto importantes. Como deve ter subentendido pela minha intervenção inicial, hoje vamos falar do novo aeroporto de Lisboa. E chamar novo aeroporto de Lisboa a tudo aquilo que tem sido falado nos últimos tempos é quase paradoxal. Para conversar connosco é nosso convidado o Pedro Castro, que é o CEO da Sky Expert, uma empresa especializada em consultoria de aviação, turismo e aeroportos. Olá Pedro, boa noite. A última vez que estiveste aqui connosco foi para falar de Israel, depois da tua experiência de vida lá. Hoje vamos falar de aeroporto. E antes de mais, vamos tentar fazer aqui um percurso. E uma das coisas que eu tento entender é se há de facto um monopólio por parte de um determinado ministério que tem força suficiente para tomar uma única decisão sem realmente pesar os prós e os contras. Olha, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado, é sempre um gosto estar aqui e agora para falar justamente do velho... do velho novo. Que chamam novo aeroporto. Eu sei que às vezes é fácil, não é? Os 50 anos são os novos 40, mas aqui em termos aeroportuários... 50 são os novos 40, não é? Aqui em termos aeroportuários, de facto isto não funciona e respondendo aqui à tua pergunta sobre o monopólio do poder, nós estamos perante 2 monopólios. Um que é o monopólio lisboeta e, portanto, uma confusão total entre o que é o interesse nacional e o que é Lisboa. Okay. Neste caso concreto do aeroporto, não coincide, porque o que se quer fazer com o aumento da capacidade aeroportuária
na região de Lisboa, e agora independentemente de localizações, de opções 1 mais 1 ou 2 mais igual, esquece tudo isso, qualquer opção de crescimento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa vai exacerbar aquilo que já acontece hoje, que é 50% dos movimentos e do número de passageiros em Portugal, do Corvo até Portimão, com tudo isto junto, é em Lisboa. Isto é no estado atual, com um aeroporto dito congestionado. Portanto, imagina que tu descongestionas a situação de Lisboa, qual é o objetivo? É de tornar isto quê? 100%? Mas lá está, 80%? é por isso que é paradoxal, porque não há um verdadeiro descongestionamento, há um aumento. Há um aumento. Só que numa área geográfica ligeiramente maior. Maior, sim. E, sobretudo, sabendo depois e pesquisando, no fundo, os fluxos turísticos, que está muito... E, sobretudo, o nosso maior fluxo turístico é o europeu. E isto não muda. São os nossos vizinhos, é o normal. A média de estadia é abaixo das 3 noites. O que significa que distância aeroporto-cidade é um tema, porque nós, de facto, em termos europeus, somos dos destinos mais longínquos, mas, sobretudo, a questão é, se tu colocas todas essas pessoas a aterrar em Lisboa, é normal que elas, no fundo, passem essas 3 noites na área de Lisboa. E não é isso que se pretende. E isso significa também, e já lá vamos depois à parte da gestão daquilo que temos, não é? Porque essa é a grande questão também, se está a ser bem gerido ou não. Mas isto vem de encontro, por exemplo, àquilo que pode ser uma má experiência de um turista de uma estadia curta. É chegar, por exemplo, ali a Humberto Delgado e não ser prático, por assim dizer, até sair do próprio aeroporto. Eu não consigo lidar com isso dessa forma, ou seja, eu não entendo que haja aeroportos que são mais simpáticos do que outros, entendo que a pessoa tenha uma percepção agora, por exemplo, do novo aeroporto de Istambul, quando chega a Istambul, muito mais agradável do que era antigamente, mas não sei se isto é impactante. Eu não escolho Istambul por dizer assim, vou a Istambul porque o aeroporto é muito prático, é muito bom. Até nem é, porque ele está longíssimo da cidade, não é fácil lá chegar, os acessos ainda não estão ao ponto que estavam antigamente, portanto, não sei, acho que isso na experiência do passageiro num aeroporto não é tudo isso quando ele é turista. Okay. Não tem essa relevância. Mas só aqui para não perder o fio à meada sobre a outra questão que estavas-me a perguntar, se havia um e que monopólio. Portanto, estava-te a falar do monopólio de capacidade aérea, que é isso que nós estamos aqui em contraciclo. No resto da Europa, o que se tem feito, e até pela questão da desregulamentação da aérea e do fenómeno das low cost, o que se tem verificado é uma dispersão cada vez maior e a capacidade cada vez mais adquirida de eu ter voos diretos para cidades diversas. Não é? Antigamente eu tinha só Lisboa-Paris, hoje tenho 16 cidades em França à escolha. Não é? Se eu quiser fazer um fim de semana em França, tenho 16 cidades para onde escolher. Se estiver no Porto, tenho 23, imagina. Não é? Portanto, não é... posso chegar a conceitos turísticos e a experiências turísticas muito diferentes. A parte do monopólio de poder, e que mencionaste na tua pergunta, é gravíssima. Porque o que nós temos é um Ministério das Infraestruturas que é dono da infraestrutura, aeroportos. Ela está concessionada, mas ele é o dono. Ele também é o dono, o representante, digamos, do acionista-Estado e a tutela, sobretudo a tutela material, não é? Já sabemos que a tutela financeira está na parte do Ministério das Finanças, mas é a tutela material da TAP, que é o principal agente económico. Depois é esse mesmo Ministério das Infraestruturas que nomeia o Conselho de Administração da NAV. A NAV, neste aspecto, é quem coordena os slots. É quem diz quem é que recebe que slots. E isto é um dos temas principais no aeroporto de Lisboa. Depois é ele também ainda que sugere o Conselho de Administração do regulador, a ANAC.
E ainda por cima, legisla, enquanto governo, e executa a política setorial. Portanto, nós temos aqui um ministério, mega ministério, com uma acumulação de poder que é fácil eu mexer em tudo isto como peões num xadrez. E isto, obviamente, que em termos de escrutínio, em termos até enfim, criar algum contraditório, é absolutamente nocivo. E também pode, eventualmente, ser uma intervenção desnecessária num mercado e não permitir o normal funcionamento do mercado, que acaba por beneficiar, no fundo, o cliente, não é? Absolutamente. O normal funcionamento do mercado, ele beneficia sobretudo o passageiro, não é? Portanto, A competição entre as companhias. por exemplo, exatamente, não é? Vamos lá ver, aqui em Lisboa, a forma mais prática que a TAP tem de impedir a concorrência de entrar é o aeroporto continuar congestionado. Porque, vamos lá ver, a TAP tem os direitos históricos, não é? Todos aqueles slots, aqueles horários de partida e de chegada que a TAP tem, são dela, não é? E coincide a TAP ser dona de 50% daquilo que está disponível no aeroporto de Lisboa. E o resto dos 50% está distribuído por companhias como a Emirates, a United, a Lufthansa, a Iberia, companhias que competem, no fundo, muito como a TAP. E depois também alguns vão para a EasyJet, para a Ryanair, para a Wizz Air, mas, claro, se não há, ou se dizem que não há slots disponíveis, essas companhias não conseguem entrar no mercado, digamos, da capital. E nós já vamos ver se, de facto, esse congestionamento não será também um mito, por assim dizer. Eu queria, entretanto, fazer-te uma outra pergunta que tem, de facto, a ver com o relatório que a Comissão Independente, Comissão Técnica Independente, colocou cá para fora. É se, de facto, a palavra independente é adequada à Comissão Técnica que Sabes estudou que este os caso. adjetivos foram decretados, não é? Há um decreto que diz que aquilo é uma comissão técnica independente. Portanto, eu por decreto posso justamente mandar, não é? Agora, eu penso que os atos são mais reveladores do que os nomes que se lhe atribuem. Não sou eu, Vital Moreira, Paulo Portas, enfim, alguns autarcas que estavam na comissão de supervisão da comissão de técnica independente. Essa questão da independência foi levantada várias vezes e até comprovada, não é? Portanto, comprovadamente, foram dados estudos a pessoas que, inclusivamente, diziam que não é necessário fazer estudos para se perceber que Alcochete é a melhor opção. A comissão de acompanhamento é presidida por alguém que também defende afincadamente a opção de Alcochete e o fez publicamente e não o fez só em relatórios de há 20 anos atrás. O fez recentemente. E depois, no fundo, houve uma liberdade muito grande que foi dada a esta comissão ao nível dos ajustes diretos. Obviamente que todos os estudos foram atribuídos a pessoas que provavelmente escreviam ou escreveriam aquilo que a Comissão queria ouvir. E, portanto, dizem, mas é muito difícil em Portugal não haver ninguém que já tivesse uma opinião. Nada obrigava esta Comissão a usar só empresas ou pessoas portuguesas. Não é? Eu próprio, nos meus contatos, tenho N pessoas que desempenham funções mais ou menos semelhantes às minhas ou outras, que trabalham neste setor e que vivem noutros países e que já têm uma experiência, aliás, muito rodada em construção e gestão de aeroportos. Mas deixa-me ir um bocadinho, se calhar, mais a fundo. As pessoas não sabem, eu não me recordo do nome, mas há um relatório, precisamente de um especialista ou de uma empresa especialista estrangeira que desaconselha um novo aeroporto em Lisboa. E foi um relatório de há 10 ou 15 anos que ficou também atirado assim para uma prateleira. É normal que se atire esse tipo de relatório para fora dos olhos do público, porque essa é a pergunta que faz sentido, não é? A própria Comissão, ela já estava enviesada de várias formas. Estava enviesada porque ela só podia analisar a capacidade aeroportuária de Lisboa, da região de Lisboa.
não estava mandatada para, por exemplo, integrar o que é a capacidade aeroportuária da região de Lisboa no resto do país. Ok. Como é que eu caso as diferentes estruturas que eu tenho por várias zonas do país, como é que eu a caso com Lisboa, como é que eu caso isto com a nossa política, seja de descentralização e de redistribuição da riqueza do turismo para outras regiões, obviamente, do país, que já têm um desenvolvimento turístico que não é o mesmo de há 50 anos. E, obviamente, que este tipo de questionamento, dizer assim, espera lá, para além de analisarem as localizações, vamos fazer a pergunta anterior, que é, agora, em 2023, que é o momento em que nós estamos a analisar isto, qual é que é o contexto ambiental, regulamentar, até da própria tendência tecnológica, para onde é que nós estamos a caminhar? Faz sentido ainda termos um aeroporto? E esta pergunta, se tu me tivesses a entrevistar há 20 anos, eu responder-te-ia provavelmente, com certeza vamos fazer um aeroporto. Porque para este tipo de problemas há 20 anos ou há 30 anos, era esta de facto a solução que se propunha. É um pouco como ir ao médico há 60 anos ou há 50, ter a mesma doença que tens hoje, mas há 50 ou 60 anos fazias um tipo de exames, tinhas um tipo de tratamento que não corresponde àquilo que tens hoje. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Nós chegámos a pôr mercúrio nas feridas e agora já não é? Não se põe mercúrio nas feridas. E exatamente, olha que belo exemplo. E tão terra a terra, não é? Não há nada mais exemplar do que isso. Portanto, hoje nós temos que pensar, e sobretudo um aeroporto não é uma coisa que construas de hoje para amanhã, é uma coisa que, a ser construída, vai ser inaugurada daqui a 10 anos, aproximadamente. Portanto, eu já tenho que imaginar como é que vai ser o cenário daqui a 10 anos para a frente. E o para a frente no aeroporto é mais ou menos 80 anos, por aí. Portanto, esta parte toda não está a ser questionada. E daí esse relatório, eu pessoalmente não o conheço, mas é o questionamento que eu me faço constantemente. E o faço agora, e se para o ano tivemos que fazer outra vez uma análise de um estudo, porque se calhar temos que fazer, ainda mais premente é, e é por relação àquilo que nós sabemos nessa altura. Eu não posso dizer, fazer disto uma promessa de Fátima, não é? De, epá, há 50 anos eu prometi que ia fazer um aeroporto e, portanto, agora tenho que fazer. Não. Há 50 anos fazia sentido, provavelmente. Olha, Pedro, vamos olhar um pouco para a tendência daquilo que pode ser a aviação, a utilização do transporte aéreo daqui a 20 ou 30 anos. Nós já vemos, por exemplo, companhias como a SpaceX a recuperar, controlado por computador, foguetes que saem para colocar satélites em órbita e regressam à Terra. E há quem de facto diga que estas pistas longas e este tipo de transporte aéreo pode, a curto prazo, ser substituído por aterragens verticais e descolagens verticais, por exemplo. Claro, é um pouco como se eu te perguntasse se tu preferes caminhar para uma praça de táxis, onde podes apanhar um táxi, ou se preferes comodamente, através do teu telemóvel, encomendar um táxi que te vá buscar exatamente à tua porta onde tu te encontras. Portanto, nós vemos isto ao nível de vários tipos de transporte. Esta quase... eu vou chamar isto quase uma personalização, não é? Porque tornar o transporte mais prático para quem... Para o utilizador. Para quem o utiliza. E mais específico. E até te digo mais, não é? Quando tu, e eu faço muito esta comparação em relação às nossas ilhas, não é? Eu comparo muito Porto Santo, o trajeto de Porto Santo, Madeira. É um trajeto que, se fosse aqui no continente, seria feito de metros, de comboio, de outra forma. Mas que eles têm o azar de serem duas ilhas diferentes e, portanto, têm um mar pelo meio, não é? Não há metro. E então, o metro deles é um avião. Mas imagine, eles têm que ir a um aeroporto, fazer todo aquele protocolo, não é, da segurança, tudo aquilo, para embarcar, para ir num voo de 15 minutos, para depois desembarcar num sítio que não querem, obviamente desembarcam outra vez num aeroporto, têm que apanhar outra vez um meio de transporte para chegar ao Funchal, que é onde eles querem efetivamente ir. E isto, obviamente, se as pessoas forem confrontadas com eu deixo a escada do metro, e espero ali um bocadinho e apanho o metro e está tudo bem.
ou serem confrontadas com não, tem que ir para aquele lugar específico que se chama aeroporto e esperar naquele horário específico e ter que fazer todo aquele protocolo de segurança para depois ter um voo de 15 minutos, o que é que as pessoas prefeririam? Portanto, nós temos que verificar que, efetivamente, em termos de aviação, porque foi o último dos transportes a ser desenvolvido, ele está a fazer um caminho semelhante a todos os outros, que é um caminho de muito mais proximidade e muito mais facilitismo. Nós, em geral, o que verificamos é que a nossa vida está a ser feita, está a ser, digamos, quase como planeada e proposta para simplificar, para ser no momento, para ser no local que mais me convém. Eu quero comprar alguma coisa, vão-me distribuir a casa, agora já vêm drones com o saco da encomenda, não é? Isso significa que, nesse sentido, estar a pensar num novo aeroporto já é descabido, num hub ainda mais. Mas que hub também? Não, lá está, porque isso é tudo a solução do passado. E repara que se há 30 anos ou há 20 anos eu não teria uma melhor solução para te oferecer. Não teria porque não a conhecia, simplesmente. É significativo nós, neste momento, em todo o continente europeu, termos apenas dois únicos aeroportos de raiz a serem pensados. Um em Varsóvia e o outro aqui em Lisboa. Mais nenhum país... Podes só repetir isso outra vez, porque nós temos a sensação de que a Europa, com a dinâmica que tem, estamos para aí a construir infraestruturas destas a torto e a direito. Destas não. Portanto, na Europa toda, temos neste momento 2 aeroportos de raiz a serem considerados. O de Varsóvia, com as eleições que houve em outubro passado, este grande aeroporto de Varsóvia está também um pouco a ser questionado, no sentido de é isto mesmo que queremos da Polónia, é para isto que vamos investir o dinheiro, é este o futuro. E é o daqui. Infelizmente, em termos eleitorais, e nós vamos entrar aqui numa época eleitoralista, não temos nenhum partido, nem das franjas. Podíamos ter aqui um partido radical, vamos chamá-lo assim, que eles gostam muito agora de chamar a todos radicais. São todos radicais. Mas não há nenhum que seja radical o suficiente para dizer assim, espera lá. Não precisamos. Ou vamos questionar. Até eu admito que seja difícil para um político, nesta altura, dizer assim, eu afirmo como, no fundo, não vou, se for eleito, construir um novo aeroporto. Vou investir este dinheiro em tribunais, em escolas, em hospitais, em coisas muito mais práticas e palpáveis. Não. Mas só o facto de dizerem, não, vamos questionar. Vamos questionar, e não é uma questão de saber se é ali ou acolá. É, isto faz sentido? Em 2035, daqui a 80 anos, para 80 anos, faz sentido? É isso que o mundo vai pedir nessa altura? Olha, Pedro, isto leva-me a uma pergunta que, quando olhamos para determinadas empresas, normalmente são empresas públicas em Portugal, uma das grandes pechas, normalmente, é a gestão, a capacidade de gestão. E eu vejo poucas pessoas perguntarem se o Humberto Delgado é bem gerido, ou seja, se realmente o Humberto Delgado está a dar a produtividade que pode dar tornar o tal novo aeroporto quase desnecessário. Para o concessionário está ótimo. Ele está altamente rentável, porque o concessionário, inclusivamente, desde 2016, que está impedido pelo governo de fazer qualquer obras de melhoria. Isto foi dito pelo presidente da ANAVANCI, a determinada altura, no Parlamento. Não sei se foi no hemiciclo ou se foi numa comissão. E isto é muito difícil para um privado. Imagina que tu tens um apartamento arrendado e que imaginas que esse apartamento vai ser o teu apartamento daqui a 20 anos. Isso, obviamente, estás predisposto a fazer melhorias e a aplicares o teu dinheiro, porque, apesar de ser um arrendamento, é a tua casa. Ora, se tens um senhorio que diz a cada vez, amanhã vai embora, já sabe, e amanhã não, depois da amanhã,
tu aí já te retrais e diz assim, não vou aqui fazer melhoria nenhuma porque eu não sei quanto mais tempo é que vou aqui ficar. É nesta situação que a Ana Vancy se encontra no aeroporto de Lisboa. E como é privado, todo o tostão que é investido tem que ter um retorno. E um retorno no tempo e, obviamente, um retorno financeiro. E, portanto, a forma como o próprio Estado gera esta relação faz com que o privado, que tendencialmente está interessado numa gestão eficiente, em ter mais companhias aéreas, em ter mais uma melhor ocupação do seu espaço, não faça. Porque ele não sabe quanto tempo mais é que vai ter nesse espaço. Estão constantemente a dizer que para o ano é outro sítio e não há uma definição sequer concreta nem do sítio nem do tempo. Portanto, isto faz com que cada vez mais Lisboa nos pareça ineficaz. É o caso, mas isto tem uma justificação e não é o seu esgotamento. Porque senão, e se vires umas fotografias daqui há 20 anos ou há 30 anos, o aeroporto de Lisboa de hoje não tem nada a ver com essas imagens. Porque ele estava sempre em permanente transformação, melhoramento, para ir acolhendo o número de passageiros que precisava. E então, mas isto leva a uma questão que é a quem é que interessa manter esta narrativa e a Portela ou Humberto Delgado congestionado? Olha, a quem é que interessa a narrativa da construção do novo aeroporto? Eu até há uns meses achava que era uma teoria da conspiração que eu tinha. Ou seja, isto interessa a engenheiros, a cujos ajustes diretos. Engenheiros não é a função de engenheiro, é obviamente os grandes beneficiários deste tipo de contratação pública e dos ajustes diretos a eles associados. Aos donos dos terrenos, enfim, toda aquela história que nós ouvimos. E depois, quando nós percebemos que há a teia influencer e que há, de facto, envelopes na casa, enfim, no gabinete ao lado do Primeiro-Ministro, do chefe de gabinete, nós percebemos que isto não é só uma teoria. E o facto da influencer envolver a APA preocupou-te também? Obviamente. E, por mais que, enfim, e o diretor da APA foi ilibado e, portanto, não há qualquer medida de coação, mas todas estas funções que de alguma forma ficam melindradas e nós conseguimos imaginar a possibilidade deste tipo de situações se concretizar, até a própria forma como se mudou uma lei das autarquias ou do veto das autarquias sobre a questão da localização do aeroporto. Não é? O que é que se fez? Portanto, duas autarquias opuseram-se ao Montijo, ao aeroporto ser na base militar do Montijo, e não se foi perceber, entender o que é que as autarquias, a razão pela qual as autarquias deram este direito de veto. Não, o que se foi, então vamos mudar a lei para as autarquias deixarem de ter veto. E acho que as autarquias até foram demonizadas de alguma forma, a dizer que não fazia sentido que autarquias pudessem travar uma obra tão importante para Portugal, para o interesse nacional. Repara como se muda uma lei tão facilmente e como esta lei foi mudada por um acordo dos dois maiores partidos. Ou seja, eu consigo imaginar que os dois maiores partidos também podem, de outra forma, concordarem por diversos motivos e fazerem uma divisão quase de tratado de Tordesilhas, não é? Olha, eu fico com esta metade e tu ficas com aquela, em relação a uma obra que vale 10 mil milhões de euros. Até porque os interesses instalados dos dois partidos, tanto na TAP como são por demais evidentes. Conseguimos encontrar lá alguns nomes de peso, tanto do PS como do PSD. Exatamente. Olha, e Pedro, outra questão tem a ver como romantizam muitas vezes esta necessidade de tornar Lisboa num hub para os países da língua de Camões. Mas a tua visão também é diferente. É assim, é uma visão, para mim, neocolonialista e imperialista.
E nós não entendemos que nós até podemos achar essa visão super interessante, mas tal como há 200 anos ou há 50 anos, esses países também querem ter a sua autonomia aérea. Eles não querem, da mesma forma como nós dizemos, eu não quero ter que ir a Madrid para apanhar um avião para não sei onde, eles também dizem, eu não quero ter que ir a Lisboa só para trocar de avião porque foram a minha potência colonial. E, aliás, nós vemos isso. Neste momento, no Brasil, existe uma grande alteração da política comercial, regulamentar e até aeroportuária, como eles concessionaram os aeroportos a diferentes operadores. A AENA, a Zurich Airport, a Fraport, portanto, todos eles estão lá envolvidos e querem todos eles ter mais voos diretos para a Europa. Ou seja, criam a competição no mercado, não é? Obviamente, obviamente. E todos eles ambicionam ter cada vez mais voos diretos para mais destinos e não ter que estar condicionados a uma escala ou a um monopólio para se chegar a um determinado continente. Portanto, essa é a ambição de cada país, de cada região. Depois, algumas conseguem mais rápido, mais eficazmente, mas eles querem de facto isso. Do nosso lado, tentar constantemente puxar essa... No fundo, é um bocado as caravelas aplicada à aviação. Temos que entender que isso é, para além de romanticizado, isso custa muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, se eu quero fazer isso, se eu quero basicamente servir de ponto de ligação, porquê é que eu vou fazer isso numa cidade que é super procurada por si mesma? Mais vale então dizer, eu vou fazer isto, mas noutro sítio. Para dar um exemplo só concreto, na Alemanha não se faz isto em Berlim, faz isto em Frankfurt. Portanto, é também por causa disso. Vamos descentralizar esta forma, se isso é um objetivo, então eu não tenho que canalizar estas pessoas forçosamente para o aeroporto da cidade mais procurada do país. Posso fazê-lo noutro local. E outra questão que acaba por ser contraditória em relação a essa política é que a gestão da TAP e a política da TAP tinha que ir de encontro com essa visão, mas não é de todo. Não, porque o que é que acaba por acontecer? Muitas dessas rotas para determinados destinos dos PALOP, por exemplo, são dominados em monopólio ou duopólio. E os do monopólio, nomeadamente os da TAP, encontram sempre uma prática tarifária absolutamente elevada. Portanto, não estamos aqui a fomentar ou a facilitar a mobilidade entre esses países, muito pelo contrário. Estamos a explorar. Exatamente, a explorar no termo colonial e no significado colonial do termo. E eu vou dar aqui um exemplo muito recente, que é o das ligações entre Lisboa e Maputo, portanto, entre Portugal e Moçambique, em que as tarifas, e durante anos, esta rota estava dominada pela TAP, portanto, com tarifas, quando tu comparas esta distância com uma distância equivalente nos Estados Unidos ao dobro, triplo do preço, a LAM, Companhia Aérea de Moçambique, não tendo aviões próprios para fazer esta rota, alugou à portuguesa Euroatlantic, temos uma companhia portuguesa que se presta a isso, e, portanto, neste momento, as tarifas estão a menos de metade do preço. Por 400 euros já dá para voar ida e volta em voo direto para Maputo. E um avião que é fretado a uma entidade que detém o avião, ou seja, nem sequer é com um avião próprio da LAM. Não. Mas isso é o suficiente para fazer o preço do bilhete cair para metade. Eu creio que há aqui, obviamente, também uma intenção do governo de Moçambique dizer assim, eu preciso que esta ligação seja melhor, seja mais prática, preciso para a população imigrante dos dois lados, temos moçambicanos cá, temos portugueses lá, preciso por uma questão de negócio e de investimento, preciso tornar isto mais fácil. E estou preparado, eu, acionista-Estado, para eventualmente cobrir algum prejuízo. Pela estratégia que eu estou a ver desta nova administração, que é uma administração sul-africana, não creio que seja essa a intenção.
Mas o resultado é esse. Para o passageiro, e é isto que nós estamos a falar neste momento, é, ok, eu hoje tenho uma proposta melhor para viajar sem escalas entre Portugal e Moçambique, e se eu sou um turista que estou à procura, por exemplo, de sol e praia, e antigamente, se eu comparasse Moçambique com Punta Cana, se calhar preferia ir por uma questão de preço para Punta Cana, agora, com esta oferta, por que não Moçambique? Não é? Começa a ter Moçambique em termos de pressário, em termos de tarifário aéreo, numa perspectiva de operação turística, a posicionar de uma forma diferente, Ao pé de porque a outros parte, destinos. ora bem, que competem com Moçambique. Claro. Porque Moçambique em Portugal, em termos de turismo, tem potencial, não é? Tem de facto potencial. Só que ele concorre com outros destinos na parte do acesso e do preço. E Pedro, claro que sempre que se menciona algo, acaba por tentamos ligar as coisas. Recentemente, o CEO da TAP, Luís Rodrigues, tem uma frase que é: sem plano para os aeroportos nacionais, o valor da TAP é mais baixo. E a primeira coisa que eu tenho que perguntar é: espera lá, mas a TAP é uma companhia aérea ou é uma gestora de infraestruturas e operações aeroportuárias? Eu achei essa frase muito peculiar, até porque depois entendeu-se pelo resto da entrevista que Luís Rodrigues se referia em particular ao aeroporto de Lisboa e não em relação aos aeroportos nacionais. Portanto, ele estava-se a referir concretamente à questão de Lisboa e numa perspectiva de Lisboa e a sua capacidade aérea impede a TAP de crescer, que é exatamente aquilo que não se verifica no caso da TAP. Portanto, eu questionei até o sentido dessa frase para aquele que é o maior operador em Lisboa, tem 50% de todos os slots disponíveis em Lisboa, e é o maior beneficiário da sua raridade. O facto de Lisboa aparentemente estar esgotado e de nenhuma outra companhia conseguir facilmente entrar no aeroporto de Lisboa, significa que a TAP, que não perde os seus slots, não perde os seus direitos, está numa posição cada vez de, no fundo, poder cobrar mais, porque as tarifas tendencialmente sobem ou pelo menos não descem por motivos de concorrência. Okay. Não tem novos concorrentes, não tem que competir. Por exemplo, se eu abro mais slots, obviamente, por exemplo, a Ryanair ou a EasyJet poderão aumentar a sua capacidade e as suas rotas a partir de Lisboa. E sabemos que quando isso acontece, obviamente as tarifas vão baixar. Portanto, há aqui um elemento de proteção muito importante e esta proteção vem acompanhada da TAP poder mexer nos seus slots como quiser. O slot é uma faixa horária de partida e de chegada. Se eu tenho a minha faixa horária às 10 da manhã, eu posso fazer com essa faixa horária o que eu quiser. Posso ir para Tóquio com essa faixa horária ou como posso ir para o Porto. Posso ir com um avião de 50 lugares, como posso ir com um avião de 300. Okay. Esta liberdade está nas mãos da TAP. Quando ela tiver uma frota maior, quando ela puder crescer, ela pode simplesmente pegar nos 10 voos diários do Porto que tem e dizer: não, eu afinal já não faço o Porto. Agora o Porto é por comboio. E de repente fico com 10 pares de slots que me permitem fazer o que eu quiser. E não é 10 pares de slots às 3 da manhã, é 10 pares de slots em horários nobre. E o mesmo em relação a outros sítios. Neste momento temos a TAP a fazer 8 voos diários Lisboa-Paris. Num tempo próximo posso decidir fazer só 7 voos diários e está ótimo para Paris. E utilizar um daqueles slots, em vez de ir para Paris, fazer um outro voo completamente diferente. E agora deixa-me aproveitar, porque também falas um bocado nos equipamentos que são oferecidos para determinados voos. Nós ainda vemos muitos 10, 8 e 4, ou lá o que é, aviões com umas hélices a voar. Esses aviões também ocupam um slot? É a primeira pergunta. E a segunda é que parece que há uma proposta qualquer de retirada desses aviões, ou aviões com menos capacidade. Exatamente. Portanto, o slot ele é independente do tipo de avião. Ok. Existe só aqui uma restrição por vezes, que é quando tens o A380 a aterrar, como ele tem ele deixa um lastro muito grande atrás de si, que pode causar... E a descolar
Tem que dar mais tempo e tem mais que dar um espaço. pouquinho mais tempo. Nós não temos esse problema cá. Não temos. Esse problema não temos. Portanto, é ótimo. Em relação à sugestão da Comissão, foi o de evitarmos ou de deixarmos de ter em Lisboa aviões com menos de 150 lugares. Ora, eu achei curioso essa recomendação, porque a única companhia que utiliza esse tipo de aviões de forma permanente e até com uma frota bastante grande é a TAP. Portanto, toda a frota da TAP Express, que é da Portugália, ela é composta por aviões Embraer de 100, 120 lugares. De facto, é uma sugestão que vai direitinha para a TAP, porque de resto todas as outras companhias utilizam outro tipo de avião. Mas isso demonstra que a TAP tem a capacidade de descongestionar o Humberto Delgado e também tem a capacidade de aumentar a resposta que o Humberto Delgado pode ter. Se há um tampão, olha, podem ser esses aviões com menos de 50 passageiros. Ela tem a capacidade, mas não tem um interesse. Não é? Porque a TAP tem a noção de que cada avião, cada slot que deixa de utilizar, se não utilizar ela, vai ser utilizado por uma outra companhia aérea. E essa outra companhia aérea pode ser um entrave para a maior concorrência, no Mas fundo. isto é um jogo de milhões de euros e isso eu penso que é uma das questões que nós tínhamos que realmente equacionar, não é? Isto é no fundo, quando eu creio que talvez lá em casa se lembram de ouvir falar dos voos fantasma. Que eram aqueles voos que durante a pandemia foram realizados sem ninguém a bordo, só para guardar o slot. E isto foi sobretudo no aeroporto de Heathrow, onde os slots são muito raros e muito caros, e portanto as companhias, para não perderem esse slot, e como as regras não tinham sido alteradas, fizeram isto. Porque vale de facto milhões. É um negócio que esta proteção vale milhões. E Pedro, uma vez mais, aquilo que nós estamos a questionar aqui é se realmente há necessidade ou não de nós voltarmos a ter, ou de termos um aeroporto. Olhando para aquilo que é a resposta ou a síntese e as recomendações, portanto, da Comissão Técnica Independente, nós ouvimos muito quase uma ode à proposta dual, ou seja, ter 2 aeroportos ou 2 propostas, mas todas elas me parecem uma má solução. De facto, ao perguntares-me a mim, obviamente, eu tenho uma resposta a dar. Não me importava que ela tivesse sido analisada pela Comissão, que é: há alternativas à não construção do aeroporto. Soa muito mais fácil chegar aqui e dizer é um novo aeroporto, precisamos e resolvemos o problema assim. Isto é muito mais vendável. Consegue-se vender, é marketing, é comunicação. E a dual também, porque eles vão dizendo que é mais barata, custo-benefício é o melhor para o contribuinte. A dual vai ter N complicações. Desde já, tu não podes, por decreto, dizer que determinadas companhias têm de ir para um sítio e não para outro. Portanto, aquelas que estão na Portela vão lá ficar. A proposta dual que está em cima da mesa, que é de fazer uma pista em Alcochete e um terminal não hub, significa que toda a operação da TAP, que é de hub, fica na Portela. Ou seja, aquelas pessoas que sonham com o dia em que não há voos às 5 da manhã e às 6 e às 11 da noite, podem continuar a sonhar, mas com pesadelos. Não é sonhar, porque isso não vai mudar. E, por outro lado, também aqueles do turismo, que acham que assim vão resolver o problema dos slots e de estarmos a renunciar aparentemente a companhias aéreas e dizer, bom, eles agora vão pedir para voar para a Portela e nós vamos dizer, não, a Portela está cheia, mas temos aqui um aeroporto a 40 km que tem lugar. Essas companhias, a maior parte delas, não vai fazer isso. É um pouco aquilo que se verifica em Londres. Londres tem 6 aeroportos. O Heathrow é um aeroporto muito saturado, muito congestionado, mas muitas companhias é Heathrow ou nada. Exatamente. Portanto, este efeito de substituição não é automático. O utilizador, a companhia aérea,
é que decide se acha que é um bom investimento ou não. E quanto mais isolado aquele aeroporto estiver, mais difícil vai ser de vender. E para o vender, vou ter que fazer tantos descontos. E o interessante, Pedro, é que uma das respostas que Londres tem, e Londres tem muita aviação privada, Certo. Os aviões privados, que são muitos, vão para Bigham Hill e pronto, mas isso são pessoas que têm a capacidade financeira para o fazer e vão gerindo os seus recursos. Não é propriamente o turista que vai para lá para estar 2 ou 3 dias. Não é, não. E as grandes companhias aéreas não se predispõem para isso, estão mais preocupadas com a experiência do passageiro. E até com, digamos, com o próprio negócio, não é? Elas, quando chegam a Heathrow, elas sabem que depois podem escoar os seus passageiros por várias companhias aéreas, que é um aeroporto premium e, portanto, também ao nível tarifário é interessante, o que pode não se verificar noutros aeroportos. Dou-te aqui um exemplo. Por acaso, a Emirates, dentro da sua estratégia, voa para 3 aeroportos em Londres. Faz Heathrow, faz Gatwick e faz Stansted. Mas isso é porque dentro da estratégia deles, a determinada altura, fez sentido também voar para Stansted. Porque atinge outro tipo de mercado que para eles, em termos daquilo que é a continuação da viagem destas pessoas depois do Dubai, atinge um mercado diferente e em que eles inclusivamente estão sozinhos. Isto adquire-se com o tempo, portanto, não é algo que eu consiga, de repente, impor em termos de mercado, que é um pouco isso que estão a querer nos dar a impressão E, Pedro, que vai acontecer. Não há mais vozes como tu a dizer, meus amigos, nós provavelmente não precisamos de um novo aeroporto? Olha, porque eu acho que nestes 50 anos o que se fez é muita lavagem de cérebro. E, ao mesmo tempo, dizer que não é preciso construir um aeroporto, não dá taxa a ninguém, não dá contratos públicos a ninguém, não dá ajustes diretos a ninguém. Portanto, o que me choca muito é que nem sequer as associações ambientalistas, com todas estas ambições que vêm da COP28 de Dubai, ou das outras COPs e das COPs que vêm no futuro, que irão acontecer, como é que não há mais associações ambientalistas a proporem este tipo de solução? E eu entendo que haja aqui uma celeuma com Lisboa. De facto, é estranho termos um aeroporto tão ocupado, tão congestionado no meio da cidade e as implicações que tem com a poluição. Mas a poluição não se resolve exportando-a. Isto era o conceito de despoluir de há 50 anos. E isto sim, isto entristece-me, porque eu vejo que aquelas pessoas mais desinteressadas e mais independentes por relação aos contratos públicos, ao turismo e todo este negócio que se faz à volta do aeroporto, nem essas pessoas conseguem ter uma narrativa diferente e faz falta. E achas cada vez mais, e tentando finalizar num dos argumentos que utilizámos no início, o setor mostra que os avanços tecnológicos estão a contrariar a necessidade destes hubs megalómanos? Infelizmente, acho que não. Ou seja, acho que há uma enorme resistência, e tu vês isto, nomeadamente ao nível do greenwashing. Muitas companhias aéreas hoje em dia estão a ser acusadas e estão a ser proibidas de fazer determinado tipo de anúncio e de determinado tipo de publicidade por causa disso mesmo. Portanto, acho que ainda estamos longe da ambição que temos, mas essa é sem dúvida a tendência e esse será o caminho. E cada vez mais nós, os cidadãos, devíamos questionar sobre essa necessidade deste novo aeroporto. Eu espero que sim, e sobretudo questioná-lo de uma forma eleitoral. Nós precisamos que algum partido tenha no seu programa para as próximas eleições este questionamento. E não o digo de uma forma tão tendenciosa como a minha, que é dizer não, eu já fiz esse caminho, mas sobretudo dizer temos que questionar. Muito bem. Pedro Castro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, e obrigado a si que nos acompanhou nesta segunda-feira, que deu pontapé de saída para mais uma semana de conversas. E fica a questão, precisamos ou não precisamos do novo aeroporto? Boa noite, amanhã.